Veja Davi, ungido rei de todo Israel, homem segundo o coração de Deus, espírito humilde e quebrantado. Uma escritura no livro de Êxodo, no capítulo 14, o verso de número 19 a seguir diz assim: Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Irmãos, nós vemos na palavra do Eterno o registro de um acontecimento quando Deus livrou Israel da terra do Egito, quando Deus livrou Israel da casa da servidão. E nós vemos aqui o Senhor tomando providências. Está Israel caminhando, o inimigo vem atrás em perseguição a Israel, quer torná-los escravos novamente, porém, o Senhor começa a tomar as providências, o Senhor começa a agir, o Senhor começa a atuar. A nuvem que ia na dianteira, que ia na frente de Israel, mostrando o caminho, ela retirou-se e pôs-se atrás de Israel. O anjo do Senhor que ia adiante também pôs-se atrás de Israel. E estiveram entre o campo de Israel e o campo dos egípcios, de maneira que os egípcios foram impedidos de aproximar-se de Israel. A Escritura diz que durante toda aquela noite, eles não conseguiram aproximar-se de Israel. O que isso nos leva a meditar? É que quando o homem ele toma posição em relação a Deus, ele toma decisão em estar do lado da verdade, em obediência a Deus, o Senhor começa a tomar as providências. Vocês vejam que Israel, eles tinham acabado de sair da terra do Egito. Olha, eles recém tinham saído. Israel, eles ainda não tinham dado nenhuma prova de obediência a Deus. Porque no Egito não se obedece a Deus, não se guarda mandamento, né? Eles eram escravos, eles não eram livres. Mas bastou Israel tomar a decisão, prometer no seu coração de que serviria a Deus, de que sairiam, né, a caminho de 3 dias para celebrar uma festa santa ao Senhor. Bastou Israel tomar a decisão: Moisés, nós vamos te obedecer, nós queremos ser livres. O Senhor já começou a agir, o Senhor já começou a tomar as providências, o Senhor já começou a abrir o mar, colocou a nuvem, colocou a coluna de fogo, e todas as coisas foram acontecendo. Então saiba que hoje não é diferente. Ainda que haja dificuldades, ainda que haja o mar na frente, ainda que não se sabe exatamente a direção no caminho, no deserto, não é isso? Ainda que haja dificuldade para caminhar à noite pela falta de luz, não tenham preocupação em relação a isso. Temos uma verdade que o Senhor nos entregou para anunciar a todos. O nome sagrado Yehoshua, o nome único que veio do céu para a nossa salvação, a obediência aos seus mandamentos, a obediência à sua palavra, o anúncio de que Yehoshua, ele é único,
Ele é o soberano Senhor, é o que faz todas as coisas, é o que manifestou-se em carne para remir. Vamos tomar posição. Convido a todos a decidir no seu coração a anunciar o nome sagrado, a proclamar a sua verdade, a vencer o pecado, a vencer a desobediência, a vencer a transgressão, porque isso é possível. Olha, por que que isso é possível? Porque quando Israel tomou a direção, tomou a posição em direção a Deus, em direção a Canaã, aceitou a proposta de livramento de Deus. Quando Israel disse assim: Senhor, nós aceitamos a tua proposta e nós queremos sim ser livres. Bastou Israel tomar essa decisão para o Senhor entrar com as providências. Olha, saiba que não é somente uma decisão de palavra. Precisa ser a decisão no coração. Precisa ser aquela decisão firme. Precisa ser de todo o coração, com toda a alma, de todo o entendimento. Precisa ser aquela decisão que você toma ela e sai em direção à verdade, sai em busca de pôr em prática a vontade do Pai Celestial. E o Senhor, Ele vai tomando as providências. Ainda que isso aconteça de maneira lenta, Israel passou por dificuldades. Israel, em muitos momentos, a sua fé ela era menor, às vezes ela aumentava, ela oscilava, porque o ser humano é assim, e ele precisa ser provado. Não porque o Senhor precisa saber como é que nós vamos agir, mas é para que nós mesmos perceba que precisamos da ação de Deus, que precisamos do agir de Deus, que em alguns momentos temos convicção plena, em outros tememos, em outros temos medo, e isso é para que nós saiba que carecemos do agir de Deus, é para que nós saiba que precisamos estar de joelhos no chão, na oração, na busca, rogando a direção, buscando a face do Eterno, para que Ele seja o nosso auxílio, seja o nosso companheiro, seja o nosso ajudador. Porém, uma coisa é certa: quando essa decisão é firme, o homem toma a decisão e ele marcha em direção a isso, porque Israel tomou a decisão e saiu em marcha, saiu rumo a Canaã. O Senhor, Ele já entrou com as demais coisas que eram necessárias. Colocou a nuvem para guiá-los e mostrar o caminho durante o dia. Colocou a coluna de fogo durante a noite para alumiar o caminho, mostrar a direção. Quando os inimigos saíram em perseguição a Israel, o anjo do Senhor que ia adiante do exército parou e se pôs atrás. A nuvem também parou e se pôs atrás. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. É o Senhor tomando as providências. Saiba que o Senhor Yehoshua é aquele que toma todas as providências na tua vida. É aquele que toma a direção da tua vida. Você precisa primeiro aceitar a Yehoshua como seu único Deus verdadeiro. Precisa aceitar o Senhor Yehoshua, mas também reconhecê-lo como único, como aquele que faz todas as coisas, como aquele que sozinho estendeu os céus, sozinho espraiou a terra, e que não houve outro senão somente Ele que fez todas as coisas. Aquele que manifestou-se em carne para remir, cumprindo-se a Escritura. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, porém o mundo não o conheceu, aquele que faz todas as coisas. E não somente isso, reconhecer a Yehoshua como único e aceitar a sua palavra,
aceitar os seus mandamentos, pôr em prática a obediência, pôr em prática o cumprimento da sua palavra, que é o testemunho que precisa ser dado. A obediência é o testemunho. A guarda dos mandamentos é o anúncio da fé que uma vez foi dada aos santos. Quando o homem ele faz isso, o Senhor toma todas as providências. Então saiba que o Senhor Yehoshua, que o Altíssimo Deus, é aquele que está disposto a tomar todas as providências na nossa vida, na direção do caminho. Então eu convido a todos a ir em frente, a seguir em direção a Canaã. A terra é boa. A promessa de Deus, ela é a vida eterna. O Senhor disse que vai dar a eternidade a todo aquele que permanecer até o fim. Então eu convido a todos a tomar decisão firme. Vamos tomar o exemplo de Oséias e Calebe, que disseram: não, nós serviremos ao Senhor, nós seguiremos em frente. Porque o Senhor, o Altíssimo Deus, Ele prometeu que nos daria a terra. Então não importa se é com poucos ou com muitos. O que importa é a promessa de Deus. Ele disse que daria a terra, então Ele vai dar. Então o que nós precisamos é crer, é acreditar, é ter certeza, é ter convicção. É isso que faz a diferença. Então não vamos nem pensar, nem cogitar a possibilidade de voltar ao Egito. Não vamos cogitar a possibilidade de voltar ao pecado, de voltar à desobediência, de voltar à transgressão. Porque a Escritura diz que com Israel, infelizmente, isso aconteceu. E diz que nos seus corações voltaram ao Egito. Então saiba que mesmo que a nossa fé ela oscile, mesmo que em alguns momentos ela não esteja em alta, mesmo que em alguns momentos nós tenhamos medo e venhamos pensar: olha, eu acho que eu não vou conseguir, saiba que o Senhor Yehoshua é aquele que nos fortalece. É aquele que nos encoraja, é aquele que que toma todas as providências para que nós vá no caminho, para que nós vá até o fim. Porque o Senhor, Ele quer concretizar a sua promessa. O Senhor, Ele quer concluir com a sua igreja uma eterna aliança. Então, basta e nós precisamos querer, aceitar, ir em direção ao Senhor Yehoshua. Então eu convido a todos a refletir nessa mensagem. Israel aceitou ser livres por Deus, porque vocês sabem que o homem é livre. O homem, ele pode continuar sendo escravo do pecado e ele pode também tomar a decisão de aceitar a libertação vinda de Deus. Porque o Egito hoje, ele não é físico. O Egito hoje, ele é espiritual. O Egito hoje é o pecado que a Escritura Sagrada diz em Hebreus que de tão perto nos rodeia. E nós precisamos deixar o pecado que de tão perto nos rodeia e correr com paciência, correr com perseverança. Ter continuidade no caminho, em busca da promessa, né? Olhando para o autor e consumador da fé. Então Deus é aquele que toma todas as providências. Vamos acreditar, vamos confiar. Olha, a fé não está muito alta. Se ela está fortalecida em Deus, continua buscando ao Senhor e diga: Senhor, não deixa que a minha fé enfraqueça, mas acrescenta a minha fé. Se a fé ela não está, quem sabe, tão em alta, se coloca na posição de um soldado do Senhor Yehoshua. Rosto em terra, joelho no chão. Olha, com o rosto em terra e joelho no chão, não há quem não vença. Não existe quem não vença, porque Deus é aquele que fortalece, Deus é aquele que encoraja, Deus é aquele que anima, Deus é aquele que quando percebe
que o inimigo está atrás, com carros, com cavalos, quem sabe, e é possível que ele te alcance, porque você vai a pé. Israel estava indo a pé, porém os inimigos com carros e com cavalos, e era possível que eles alcançassem. O Senhor, ele vai tomar providência. O Senhor não vai deixar que o opositor ele te alcance. O Senhor vai fazer com que a nuvem que está adiante, ela pare e ela vá atrás, entre o campo de Israel e o campo dos egípcios. E não é só essa a providência que o Senhor vai tomar, não. Tem mais uma. A Escritura diz que a nuvem, que ela na dianteira de Israel clareava o caminho, mesmo ela estando na frente, agora ela estando atrás, ela só clareava para frente, para trás, ela era escuridão. Então ela era escuridão para os inimigos de Israel e clareava a noite para o povo de Deus. São providências que o Senhor tomou em relação ao seu povo em direção à sua igreja. Então é isso que nós precisamos, é isso que nós carecemos. Confiar no Senhor Yehoshua, acreditar na sua palavra, acreditar na sua promessa, saber que é possível sim ser fiel a Deus. E saibam que é o inimigo que coloca no coração do homem, no coração da mulher, no coração da criança. E olha, como nós já ouvimos há muito tempo, até mesmo do coração do ancião, que é impossível ser fiel a Deus. Mas isso é o opositor que fala. O Senhor não, o Senhor diz diferente, que é possível sim ser fiel a Deus. Irmãos, vocês acham que era fácil, que foi simples, que era alguma coisa fácil de se acreditar, que ser liberto da terra do Egito era alguma coisa simples? Não era. Era a maior potência que havia na época. Israel escravizado por muitos anos. Então era impossível aos olhos humanos esse acontecimento. Mas o que é impossível ao homem, a Deus é possível. Porque o Senhor Yehoshua, o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Ele chama à existência até aquilo que nunca existiu e isso acontece. Então eu convido a todos a pôr em prática a fé, a confiança em Deus. Vamos confiar mais no Senhor. E olha, às vezes nós dizemos assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. Senhor, acrescenta-nos a confiança. Senhor, faz isso, faz aquilo. Nós devemos orar mesmo e falar com Deus e pedir ao Senhor. Porém, nós precisamos também tomar posição. Precisamos nós confiar mais também, crer mais no Senhor. Não é o Senhor que vai fazer como num passe de mágica. Olha, eu estava agora mesmo sem confiança e de repente eu passei a confiar mais. E do nada. Não, o homem precisa buscar, mas ele precisa exercitar a fé. Ele precisa confiar mais, precisa ler a palavra, observar a Escritura Sagrada e perceber que Deus merece a nossa confiança, que o Senhor merece que nós acredite nele, porque não houve ninguém, nunca houve alguém que confiou em Deus e foi decepcionado. Muito pelo contrário. Todos aqueles que confiaram em Deus, eles foram alcançados pelo Senhor. O Senhor foi companheiro deles e ajudou a cada um a vencer as dificuldades, a vencer os obstáculos. Então hoje não é diferente. Vamos proclamar o nome único do Senhor Yehoshua, reconhecendo-o como o único Deus verdadeiro. Vamos pôr em prática a obediência à sua palavra. Se hoje você ainda não é livre, fala: Senhor, toma providência. Senhor, toma a direção,
porque isso é possível. Nós cremos no Deus que resolve até mesmo o impossível. E o Senhor vai ser engrandecido, vai ser exaltado. Mas convido a todos a nunca voltar atrás, a nunca desanimar. Olha, não vamos tomar o exemplo negativo de Israel, que no seu coração voltaram ao Egito. Mas vamos tomar outro exemplo, aquele que eles aceitaram ser livres da terra do Egito. Vamos aceitar, tomar o exemplo de que eles falaram, olha, nós queremos ser livres, nós queremos ser libertos, e não só isso, marcharam em direção a isso, caminharam em direção a isso, e bastou isso, essa decisão firme, bastou essa decisão fortalecida, essa decisão convicta, para o Senhor começar a tomar as providências. Olha, nuvem de dia, coluna de fogo de noite, abriu o mar, o inimigo começa a perseguir, a nuvem se coloca agora atrás, entre um campo e outro. O Senhor começou a tomar todas as providências, e saiba que hoje é a mesma coisa, porque o Senhor não muda, Ele é o mesmo, Ele permanece para sempre. Agora, uma coisa é certa, faça isso no seu íntimo, mas faça isso com honestidade. Faça isso com sinceridade. Fale com o Senhor do íntimo da sua alma, não buscando o seu próprio interesse, mas falando, Senhor, que durante os meus dias de vida na terra, tu possas cumprir por teu intermédio o propósito, ou por meu intermédio o propósito que tu tens estabelecido para comigo. Senhor, que durante os meus dias eu seja aquele instrumento, eu seja aquele vaso aonde tu possa derramar da tua unção, aonde tu possas derramar do teu Espírito, que possa ser útil para o teu serviço, útil para a tua obra. Senhor, que eu não encerre os meus dias sem que tu tenha cumprido por meu intermédio, por intermédio da minha instrumentalidade, a tua vontade. Porque é lamentável, é triste que nós termine os nossos dias, que o homem encerre a sua jornada e Deus não tenha podido cumprir por seu intermédio a sua vontade. Isso é triste, é lamentável, e além disso é possível, talvez o homem não alcance a promessa de Deus, não alcance a eternidade. Então busca do Senhor Yehoshua o acréscimo da fé, e exercite também a fé em Deus. Busque do Senhor Yehoshua o acréscimo da confiança, e exercite também essa confiança em Deus. Procure você confiar mais no Senhor. E que o Senhor Yehoshua, o Altíssimo Deus, Ele possa cumprir por cada um de nós o seu propósito enquanto estivermos nesse tabernáculo. Possa cumprir a sua vontade, o seu projeto, enquanto estivermos nessa vida, e saiba que vale a pena. Foi dito a Daniel, segue Daniel até o fim, porque descansarás, e quando tu te levantares, você vai estar dentro da tua herança, você vai estar revestido da tua herança no final dos dias. Então, o nome do Senhor Yehoshua, o único Deus verdadeiro, o Senhor merece essa confiança, o Senhor merece que nós faça a sua vontade, que nós cumpra e obedeça a sua palavra. Que em tudo o nome único do Senhor Yehoshua, Ele seja louvado. E não se esqueça, Deus é aquele que toma todas as providências. Tenha confiança, tenha posicionamento firme e toma posição em relação a Deus. E no mais, o Senhor Yehoshua, o Altíssimo Deus, Ele próprio fará. Medita, Êxodo capítulo 14, o verso de número 19 a seguir. E que o Senhor Yehoshua, Ele seja para sempre engrandecido e louvado. Renuncie tudo e vem adorar ao Rei dos Reis. Não temas,
de tudo, tudo pertence a Deus. Não te pede sacrifícios nem riqueza o Senhor.